Bom dia, senhores pais, tudo bem? Como é que vocês estão? E as nossas crianças? Olha, hoje eu estou aqui para a gente ter uma conversa, né? Para a gente conversar um pouquinho, na verdade, esse vídeo é direcionado para vocês. E para dar algumas orientações com relação às atividades das crianças, com relação o que é que a gente propõe para essas atividades e por que a gente propõe. Eu vou entrar aqui no site, no Google. Vocês podem entrar também pelo seu celular para poder vocês conhecerem o documento BNCC. Vocês já devem até ter ouvido falar. Nós já falamos sobre isso, né, no ano passado, na escola. Os pais que são novatos, que não tiveram esse contato, né, a BNCC, olha aqui do lado, ó, é a Base Nacional Comum Curricular. É um documento normativo para as redes de ensino e suas instituições públicas e privadas, referência obrigatória para a elaboração dos currículos escolares e propostas pedagógicas para o ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aí eu vou aqui que eu vou pegar diretamente o documento da base. Então essa base ela vai normatizar, né? Ela vai nos proporcionar a partir dela como a gente vai conduzir a educação, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, né? A base ela vai ter a gente vai estar olhando para ela para poder produzir os documentos da escola, o currículo, né? O PPP, que é Projeto Político Pedagógico, que cada escola constrói o seu. Então, a gente vai estar sempre indo à base para poder ver o que é que ela nos informa, como é que ela nos orienta, né? Que ela vai esse trabalho. E aí aqui na base, aqui é o sumário, né? Que ela vai estar nos orientando, é um documento extenso. E aqui na educação infantil, ó, na página estrutura da BNCC, e na página 23 e na etapa 3, as etapas da educação infantil que estão lá na página 35. Eu vou baixar mais um pouquinho para a gente chegar até lá. Vou tirar aqui, botar. A estrutura da BNCC. Na educação infantil, né, aí tá as etapas, as competências gerais da educação básica, estão as etapas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E na educação infantil, a gente tem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e os campos de experiência, certo? Então, vamos lá. Que compete a gente a educação infantil, a gente vai... E aí, na educação infantil, ó, eles dividem bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas, que é de 4 anos a 5 anos e 11 meses, certo? Então, a criança que tem 5 anos e 11 meses, ela está na infância 2, né? O ano que vem, quando ela completar 6 anos, né? Até 31 de março, as crianças que completarem 6 anos, até 31 de março do próximo ano, elas estarão indo para o ensino fundamental, para o primeiro ano. E aqui, né, na educação infantil, eles vêm trazendo o que são esses direitos de aprendizagem. Olha só, na primeira etapa da educação básica, ó, nessa parte aqui, ó, de acordo com os eixos estruturantes da educação infantil, interações e brincadeiras. Gravem esse nome, interações e brincadeiras. Devem ser assegurados os direitos de aprendizagem para que as crianças tenham condições de aprender e de se desenvolver. Quais são esses direitos? Ó, conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, né? Então, vamos lá. Os campos de experiência. O que são esses campos de experiência? Considerando os direitos de aprendizagem, a BNCC estabelece 5 campos de experiência, nos quais as crianças podem aprender e se desenvolver. Quais são esses campos? Vamos lá, está nesse quadro aqui embaixo. O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação,
espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, certo? Então, vamos lá. O objetivos de aprendizagem. Cada campo de experiência são definidos objetivos e desenvolvimentos organizados nos 3 grupos por faixa etária. Então, cada fase, né, vai ter, dentro do campo de experiência, né, vai ter o objetivo. O objetivo para o bebê é diferente das crianças bem pequenas, que é diferente das crianças pequenas. Isso vai variar pela idade, como também quando a criança for para um ensino fundamental, né, esses campos de experiência deixam de existir, esses campos da educação infantil, e eles vão ter outros, né, objetivos para a aprendizagem da criança no fundamental. Então, tudo está dentro de uma fase, certo? Né? Na educação, no ensino fundamental, olha aí, ele já vem explicando, né? Já vai ter as áreas de conhecimento, já vão ter os componentes curriculares, então já é diferente da educação infantil. Então, vamos mais para baixo um pouquinho para a gente ver lá sobre a educação infantil, que é, nesse momento, para a gente dar algumas orientações para vocês pais. Etapas da educação infantil, viu aí? A etapa da educação infantil. Então, vamos lá. Ó, eu vou fazer a leitura aqui acima. A expressão educação pré-escola, utilizada no Brasil até a década de 1980, expressava o entendimento de que a educação infantil era uma etapa anterior, independente e preparatória para a escolarização, que só teria seu começo no ensino fundamental. Situava-se, portanto, fora da educação formal. Então, antes, a educação infantil ela não fazia parte da educação formal. Com a Constituição, né, Federal de 1988, o entendimento em creche pré-escola, as crianças de 0 a 6 anos de idade, torna-se dever do Estado. Posteriormente, com a promulgação da LDB, em 1996, a educação infantil passa a ser parte integrante da educação básica, situando-se no mesmo patamar que o ensino fundamental e o ensino médio. E a partir da modificação introduzida na LDB em 2006, que antecipou o ensino fundamental para 6 anos, a educação infantil passa a atender a faixa etária de 0 a 5 anos. Vamos lá. Entretanto, embora reconhecida como direito de todas as crianças e o dever do Estado, a educação infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 e 5 anos apenas, com a emenda constitucional número 59 de 2009, que determina a obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos. Então, assim, mesmo a educação infantil, né, tem entrado lá, a partir da Constituição, dos 0 aos 5 anos, né, depois que houve a nova lei em que passou a criança, né, a LDB de 2006, que antecipou o ensino fundamental, né, aos 6 anos, né, e que forma que a educação infantil vai do 0 aos 5 anos, o que acontece? Não existe uma obrigatoriedade a partir dessa emenda constitucional de que a criança de 3 anos ela tenha a obrigação de estar na escola, né? A obrigatoriedade, o dever do Estado é a partir dos 4 anos e que vai à educação básica dos 4 aos 17 anos. Então, com a inclusão da educação infantil na BNCC, mais um importante passo é dado nesse processo histórico de sua integração ao conjunto da educação básica. E aí, ele vem aqui, né, falar sobre a educação infantil, as diretrizes curriculares e tal, os eixos estruturantes. E aí, ele vem ainda, ó, ainda de acordo, né, com o documento DCNEI, no seu artigo 9º, os eixos estruturantes da prática pedagógica dessa etapa da educação básica são as interações e as brincadeiras, experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagem, desenvolvimento e socialização.
A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral da criança. Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução dos conflitos e a regulação das emoções. E aí, mais abaixo, tendo em vista os eixos estruturantes, né, da prática pedagógica das competências gerais da educação básica propostas pela BNCC, 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram na educação infantil as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Né? São aqueles direitos de aprendizagem que eu já falei acima, que eu citei, né, lá no início, que estão naquela tabela, aquele quadro. Aqui está os campos de experiência, né, que eu também citei lá em cima, eu, o outro, nós, corpo, gesto, movimento. O que a gente busca em cada campo desse, né? Traços, sons, cores e formas. Escuta a fala. Não vou fazer a leitura porque fica cansativo, mas vocês podem, quem tem acesso à internet, pode estar entrando e dando olhada nesse documento. Então, o que acontece? Ele vai dividir, né, a creche, a pré-escola. Como na escola lá nós temos crianças de 3 anos, aqui são os objetivos da aprendizagem de para cada etapa, né, por idade. E aí o que acontece? Nesses objetivos, a gente, quando fala de escrita, a gente fala da escrita espontânea. Eu vou colocar aqui para vocês saberem o que seria essa escrita espontânea. Espontânea para as crianças de 5 anos, que já estão próximas aí para o ensino fundamental. Tá? Só um momento. Escrita espontânea de 5 anos. Olha. Vocês estão vendo que eles estão com algumas atividades, tem até algumas atividades aqui, ó. Deixa eu voltar a abrir. Tipo assim, olha, tem um desenho, né? E ele vai escrever o que aparece no desenho, né? Aqui, por exemplo, esse daqui. Tem um gatinho, uma vela, né? O bule, como se fosse um autoditado. Vamos lá. Pela escrita espontânea, na sala de aula, o professor ele faz tipo utiliza como se fosse para fazer uma avaliação de como está o aprendizado da criança. Aqui, ó, na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Eu abri aqui e ele vem falar um pouquinho da escrita espontânea, ó. Pode ser compreendida como toda a produção gráfica que a criança se encontra em processo de compreensão do princípio alfabético, mesmo quando ainda não domina esse princípio. O espontâneo designa essa possibilidade de escrever mais livremente, sem restrições e preocupações em errar, seja na escola ou em situações cotidianas. Nas pesquisas que tomam o desenvolvimento da aquisição da língua escrita pela criança como objeto de investigação, ela é considerada uma importante atividade por desencadear e revelar processos de reflexão do aprendiz, uma vez que, para escrever, é necessário que pense nas características gráficas e reproduza indagações sobre como grafemas, letras, representam os fonemas, os sons da palavra e a escrita. Então, o que a Nilza Rego faz? A escola Nilza Rego e todo o município, né, as escolas públicas do município de Pojuca, elas trabalham primeiro com som. Por quê? Porque a criança precisa representar esses sons, que a gente chama de fonema, para que ela compreenda que, através do som, aquele som emitido da palavra, né, é que forma a escrita. Então, ela vai começar a pensar que, por exemplo, minha filha se chama Maria. O M dela de Maria
né, a letra inicial me, ela traz outras palavras também que começam com a mesma letra. E isso vai a partir da escuta do som da palavra, né? Maria, mamãe. Então ela vai ver o que? Que Maria, o ma, né? E o de mamãe, ma, começa com ma, com o mesmo som. Então é dessa forma que a gente trabalha para que a criança, depois que ela compreenda esse som, que ela vá para a parte escrita. Na BNCC, vamos voltar para lá, quando ela fala de escrita, ela fala dessa escrita espontânea. O que é isso? É não precisar dizer, está escrito errado, apague, não é assim que se escreve. Por quê? Porque existem afases. Por exemplo, a criança vai escrever cavalo. Ela não vai escrever cavalo certinho, ela vai botar o C, vamos dizer, bota o V, o A e o LE. Significa que ela está começando a perceber os sons. Então, essa escrita, ela é espontânea, é de acordo com o aprendizado da criança. Então, em momento nenhum aqui nos campos de experiência, vocês vão ver como uma obrigatoriedade da criança, ela está escrevendo, né? Ela não é ser uma escrita perfeita, uma escrita correta, uma escrita sem erros, uma escrita de frases, uma escrita que ela vai estar organizando e fazendo ali. Então, a gente trabalha porque cada etapa, né, cada fase da idade da criança, ela tem uma etapa de aprendizado. Então, aqui eu não vou ler porque vai se tornar muito extenso, mas se vocês pararem para ler, vocês vão ver que a educação infantil, ela vai preparar a criança através das interações e brincadeiras para o ensino fundamental. E assim, se a criança faz cópia, por exemplo, tá lá o nome dela, o nome da minha filha Maria, e eu boto para ela escrever Maria ali 10 vezes, ela não está brincando, ela não está interagindo, entendeu? Então, assim, o que a gente está preocupado é como essas atividades, elas estão chegando em casa e como elas estão sendo feitas, né? Qual é o valor da brincadeira que a família está dando à atividade que está sendo encaminhada pelo WhatsApp? Está achando que é só por brincar? Não é brincar por brincar. É brincar aprendendo. E se tudo aquilo ali que a gente tem encaminhado para casa for feito, eu sei das inúmeras dificuldades. Eu sei que tem pais que dizem assim, Prodélia, mas eu não tenho paciência, então talvez a atividade escrita seja a atividade mais fácil. Eu compreendo isso, mas hoje o que a gente está pensando é no aprendizado dos filhos de vocês. O que a gente mais quer é que essas crianças se desenvolvam, certo? A educação infantil, ela não tem uma obrigatoriedade de passar a criança para um ensino fundamental, lendo e escrevendo, né? A gente vai chegar aqui mais para baixo, ó, aqui vocês podem entrar e ver, né? E logo no final, aqui nessa partezinha, aqui ele ainda está falando dos campos diferentes e os objetivos de cada idade, certo? E mais embaixo, vai estar aqui falando a transição para o ensino fundamental. Né? Quando essa criança ela passa da educação infantil para o ensino fundamental. Né? A gente vai trabalhar na educação infantil com esses elementos, ó, que ele traz aqui, ó, nessa direção, considerando que os direitos e os objetos de aprendizagem e desenvolvimento apresenta-se a síntese das aprendizagens esperadas em cada campo de experiência. Essa síntese deve ser compreendida como elemento balizador e indicativo de objetivos a ser explorado em todo o segmento da educação infantil e que serão ampliados e aprofundados no ensino fundamental, não como condição ou pré-requisito para acesso ao ensino fundamental. Então, essa síntese que está aqui embaixo, se a criança não conseguir atingi-la, né, que a gente espera que atinja, ela vai para o ensino fundamental. Então, vamos lá. A síntese das aprendizagens. Eu, o outro, nós. Respeitar e expressar sentimentos e emoções. Como é que estão essas crianças? Né? Eles sabem respeitar o sentimento do outro. Eles sabem expressar aquilo que ele está sentindo. Eles sabem falar, que a gente compreenda essa fala, né, dos seus sentimentos. Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros. Reconhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro. Corpo, gesto e movimento. Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis.
apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com seu bem-estar, valorizando o seu próprio corpo, né? Qual é a autonomia que essa criança tem? Ela escova o seu dentinho sozinha, ela come sozinha, ela sabe lavar as suas mãos direitinho, né? Ela sabe vestir a sua roupinha, calçar o seu sapato, né? Como é que está essa criança? Utilizar o corpo intencionalmente, com criatividade, controle e adequação, como instrumento de interação com o outro e com o meio. Você sabe que o corpo fala. Então, como é que essa criança está falando com gestos? Né? Como é que está esse dia a dia? Então, o corpo, gestos e movimento vai trazer isso. É coordenar suas habilidades manuais. E habilidade manual, minha gente, não é pegar um lápis e ficar escrevendo. A habilidade manual é ela cortar um papel, a habilidade manual é ela fazer bolinha, amassar o papel e colar lá, é ela desenhar, é ela riscar. Então tudo isso, ela pegar com um pegador, estender uma roupa no varal, que a gente coloca assim abaixinho na sala de aula, é colar uma atividade, recortar e colar. Então tudo isso é coordenação, é habilidades manuais, né? Traços, sons, cores e formas, discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos, interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. Será que naquele bater palma, será que a criança ela já consegue fazer um ritmo? Né? Será que ela consegue sincronizar o meu som da minha palma com o dela no mesmo ritmo, no mesmo tempo? Né? Expressar-se por meio de artes visuais, utilizando-se diferentes materiais, relacionar-se com o outro, empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal. Como é importante para a criança que ela use a sua imaginação, né? Que ela crie, que ela se vista com uma roupa e conte uma história, né? E invente ali, isso é muito importante nessa fase. Outra síntese, escuta, fala, pensamento e imaginação. Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação por diferentes meios. Argumentar e relatar fatos oralmente em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida. Então, quando a gente manda aquela historinha lá e que a gente faz perguntas, é para orientar vocês, pais, a fazerem as perguntas numa ordem de tempo, numa ordem em que a história aconteceu. Então, se eu contei uma história, ela teve o início, ela teve o meio e ela teve o final, e a criança precisa recontar isso utilizando uma sequência lógica. Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas e pedir para que ela reconte a história, né? Que ela crie um final diferente para aquela história que a gente enviou. Então tudo isso faz parte dessa fase. Fala, escuta, fala, pensamento e imaginação. Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função da escrita, compreensão da função da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer de informação. Porque a criança precisa ter contato com o jornal, com a revista, com o livro, né? Com o gibi. Então, tudo isso com placas de trânsito, para ela compreender, com receitas, ela compreender a função social da escrita. Que através da escrita, né, que está ali no papel, a gente vai fazer a leitura e aquela leitura ela precisa ser prazerosa e aquela leitura nos traz informações. Vamos para o próximo. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles. Então, os objetos, a criança está estabelecendo as relações que existem entre eles, ela sabe nomear direitinho, dar os nomes aos objetos, interagir com o meio ambiente, com os fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles. Então, assim, os fenômenos naturais, né, a chuva, o sol, o calor, as plantas, ela tem interagido com tudo isso, né? Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza, maior, menor, igual. A criança sabe diferenciar o que é maior, o que é menor, o que é igual, se está dentro ou se está fora, né? Se é comprido, se é curto, se é grosso, se é fino, na hora da sua comunicação.
na hora de expressar, de realizar suas experiências. Utilizar a unidade de medida dia, noite, dias da semana, dias, semanas, meses e ano. Será que todas as crianças já sabem quais são os dias da semana, né? Quais são os meses que tem um ano, em que ano nós estamos, que dia é hoje, né? Como a própria pergunta lá na musiquinha. E noções de tempo, presente, passado e futuro, antes, agora e depois. Será que ela fala certinho? Hoje, eu fiz a atividade amanhã. Muitas crianças falam assim, né? Eu já fiz a atividade amanhã. Não, ela fez a atividade ontem, ou ela fez hoje. Então, tudo isso é o que a gente tenta proporcionar na educação infantil. Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação. Olha a matemática aí de uma, né? Representar quantidade. Então, contagem, desenho, símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos e etc. Então, isso aí, né, é o que a gente da educação infantil, eu estou trazendo um documento, né, eu encerro aí a partir da educação infantil, um documento que ele regulamenta, que ele orienta e que é por ele que a gente segue a aprendizagem, né, focando nas interações e brincadeiras, como vem nesse documento. A escola pública é uma escola de qualidade. A Nilza Rego é uma dessas escolas, como tantas outras escolas públicas, que tem bons profissionais, bons professores. Nós estamos aqui para garantir uma educação de qualidade aos filhos de vocês. Nós estamos fazendo isso dentro de um documento, por meio, né, utilizando o documento que regulamenta essa educação, né, que vem nos orientar como seguir. Então, eu quero tranquilizar vocês. Eu sei que as atividades impressas, elas são talvez mais fáceis, mas elas não são as mais importantes. As mais importantes são as atividades que estamos caminhando pelo WhatsApp. Eu sei que a gente precisa, por conta de diversas situações da pandemia, da distância, né, pela dificuldade que vocês pais, às vezes, têm em fazer algumas atividades, algumas brincadeiras, mas a gente vai estar continuando encaminhando as atividades impressas nos dias de entrega dos kits de alimentação. E essas atividades impressas, elas serão orientadas lá no grupo de WhatsApp, então não podem ser feitas de forma aleatória, né? A professora vai estar dizendo o dia de cada atividade, então, por favor, acompanhem o grupo. Valorizem o trabalho que a gente está tendo, mesmo à distância, a gente está tentando proporcionar o melhor para os filhos de vocês, mostrando que nós estamos trabalhando dentro de uma linha, né, de um documento nacional. Nós não estamos fazendo um trabalho solto, né, de qualquer jeito. Valorize a educação infantil, sim, porque a educação infantil ela é primordial para a aprendizagem. Agora, proporcionem momentos de brincadeira aos filhos de vocês, porque através do brincar eles irão aprender, sim. A educação não é a escolarização da criança ficar sentadinha ali com papel, riscando e pintando. Não, a criança ela precisa interagir, ela precisa brincar para aprender. Então eu queria agradecer, né, quem está assistindo. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho comprido, mas eu precisava falar e mostrar isso a vocês, esse documento. E participem da escola dos filhos de vocês, né? Participem agora, participem quando eles estiverem maior, porque a educação de qualidade ela se faz pela escola, mas ela precisa desse apoio e dessa participação da família. Eu vim de escola pública, muitas pessoas estudam escola pública. A escola pública ela é de todos, independente de qualquer coisa. Você não precisa ter o dinheiro para estar lá, é um direito assegurado. Então, que a gente valorize esse espaço, que a gente participe, que a gente chegue junto, né, para que a gente tenha um futuro melhor. Então, era isso aí que eu queria falar para vocês. Qualquer coisa, pode chamar pelo WhatsApp, qualquer dúvida, e estamos aí para esclarecer. Eu espero que tenha esclarecido, né? E até o próximo encontro. Continue se cuidando, continue cuidando dos filhos de vocês, certo? E um bom dia a todos.